Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos de volta. Vamos iniciar agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nós continuamos agora a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, é um estudo sequencial, portanto, ainda estamos estudando o capítulo 4 dessa segunda parte, que é o capítulo que fala sobre as reencarnações. O seu título é Da Pluralidade das Existências. Estudaremos hoje as questões que vão de número 218 até a questão de número 221. Essas questões compõem o item, o tópico Ideias Inatas. Antes de iniciarmos o nosso estudo, façamos juntos a nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, então, deixar de lado um pouquinho as nossas preocupações, nossas angústias, até mesmo algumas alegrias, para dedicarmos o nosso pensamento e o nosso sentimento exclusivamente ao Cristo. Vamos convidar humildemente o nosso Senhor Jesus para perto de nós, para que Ele esteja presente nos ambientes nos quais nós estamos, para que o amado Mestre encontre em nós as predisposições necessárias para que nossas mentes, para que nossos corações possam compreender os postulados espíritas, para que possamos assim também renovar as nossas forças morais e os nossos votos de seguir o Divino Amigo pelos caminhos da redenção e do progresso espiritual. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós podemos agora iniciar o nosso estudo, lembrando que nós estamos estudando uma parte do Livro dos Espíritos que nos traz o estudo das relações entre o espírito e a matéria durante a encarnação. Esse estudo da relação das faculdades espirituais com os laços consanguíneos, o que vem por hereditariedade corpórea, o que vem como herança moral. Bom, estamos estudando também, ou já estudamos, portanto, as relações de filiação terrena diante da realidade espiritual. Como acontecem as filiações terrenas entre espíritos imortais? É um tema fascinante, não é? Com isso, nós aprendemos a nos conhecer melhor, nós aprendemos a identificar em nós por que trazemos diferentes traços, diferentes características de personalidade para uma determinada existência e o que pode ser atribuído às nossas próprias experiências e o que pode ser atribuído à herança, por exemplo, como a heranças, né? Como perdão, as heranças genéticas, heranças de nossos pais. Qual a influência dos pais? Quais as influências que nós temos do meio? E por isso, no estudo anterior, nós concluímos essa parte do estudo aprofundando a ideia das parecenças físicas e das parecenças morais, não apenas mais entre pais e filhos, mas entre irmãos, por exemplo, e entre os povos que compõem a humanidade aqui na Terra. Bom, qual a ideia de continuidade, então, para o estudo de hoje? Depois de termos visto tudo isso, a gente vai estudar hoje, dentro das ideias inatas, aquilo que o espírito herda de si mesmo e que está no campo espiritual e não no campo corpóreo, principalmente no campo, digamos assim, do intelecto, né? Se a gente já percebeu ou estudou um pouco sobre heranças morais e sobre heranças corpóreas, quando nós falamos em ideias inatas, a gente vai ver aqui que a gente tem um estudo sobre conhecimentos, experiências, as próprias faculdades que envolvem a vida do espírito, né? Que trazem para o espírito ou que constroem para o espírito seu patrimônio espiritual. Essa ideia é muito bonita. A ideia de que
enquanto espíritos vivos em relação com a criação do Pai Celestial, nós vamos construindo para nós mesmos experiências, conhecimentos, elevação, progresso moral, melhorando nossas faculdades, e tudo isso forma aquilo que é de fato de posse do espírito, aquilo que é o seu patrimônio espiritual. Então, aqui nesse item Ideias Inatas, nós vamos fazer agora a conclusão dessa parte do capítulo 4, restando depois para estudos subsequentes a conclusão que Allan Kardec vai trazer para esse capítulo. É uma conclusão um tanto mais extensa que o codificador vai colocar para a gente aqui, a partir da questão 222, e que vai encerrar esse capítulo de O Livro dos Espíritos. Bom, tendo dito, tendo feito essa recapitulação breve, né, que nós fizemos agora, talvez agora com uma pequena correção, né? Nós vamos terminar esse capítulo na questão de número 221. O capítulo 4 termina na questão de número 221. O item 222 já dá início ao capítulo 5, ok? Eu disse que vinha um comentário de Kardec na sequência, mas não, perdão. O item 222, que compõe esse comentário mais longo um pouco de Allan Kardec sobre a pluralidade das existências, já é a abertura do capítulo 5. A gente pode até colocar aqui na tela, né? Já que nós cometemos o equívoco. Olha aqui, ó. Nosso próximo estudo começa no capítulo 5, Considerações sobre as reencarnações, ou a pluralidade das existências, ok? Então, fazendo apenas essa pequena correção. Bom, tendo feito esse preâmbulo, né, essa abertura, em que a gente pôde até rememorar um pouco aquilo que a gente estudou, a gente pode dar aquela olhada geral nas questões que nós vamos estudar hoje, que são poucas questões, né, de 218 até 221, mas que são questões muito profundas, contêm princípios muito interessantes e informações valiosas para o espírito. Então vamos lá. A questão de número 218, para a gente ter aquele olhar geral do texto, fala sobre conhecimentos e percepções, portanto, experiências. Conhecimentos e experiências que o espírito conserva de existências anteriores. Lembrando, né, o tema é ideias inatas, aquelas que nós trazemos conosco e que, sob uma observação do ponto de vista puramente corpóreo, parecem que não vêm de lugar algum, se a gente considerar que o corpo foi criado no momento do nascimento e que o espírito é criado com ele, né? Aquela antiga concepção da vida. Cria-se o espírito junto com o corpo. Se acontece assim, nós temos ideias que já vêm pré-programadas em nós, que a gente não saberia muito bem explicar de onde vem. Com a doutrina espírita, a gente explica as ideias inatas, né? Percepções e conhecimentos de vida passada, ou de vidas passadas, né? Esse é o tema da questão do número 218. Olha aqui, ó, já considerando as existências anteriores. As questões 219 e 220 não vão falar nem de experiências, ou percepções e conhecimentos, mas vão mudar um pouco o registro daquilo que se herdou de vidas passadas. O tema aqui são as faculdades nessas duas questões. Faculdades, que nós herdamos de nós mesmos de vidas passadas. E a questão de número 221 vai falar sobre um sentimento, olha aqui, ó. Sentimento sobre Deus e a vida futura. Então nós temos, recapitulando, né, três grandes possibilidades de, de início de vida terrena para todos nós, que sempre que nós estamos aqui, para espíritos pelo menos do nosso estágio evolutivo,
nos dão um ponto de partida que não é aquele ponto de partida lá do princípio inteligente, né? Completamente cru, precisando entrar em contato com a matéria, e nem o início do espírito, que foi criado simples e ignorante. A gente já vem com conhecimentos e experiências, nós já temos faculdades desenvolvidas e nós já temos um sentimento sobre a vida futura. Tudo isso é ferramental, são instrumentos que Deus permite que nós mantenhamos dentro do nosso quadro de oficina para a vida. A gente vem aqui para progredir, como já vimos anteriormente no Livro dos Espíritos, mas a gente não vem de mãos vazias. Então, essa é a grande ideia consoladora dessa parte do livro. Nós já chegamos aqui de posse de algumas coisas que vão nos guiar aí pelos caminhos da existência terrena para que a gente seja bem-sucedido nesse propósito, nesse objetivo de conseguirmos progresso, elevação espiritual. Muito bem. Questão de número 218, vamos começar a estudar essas questões agora de modo um pouco mais detalhado, como a gente sempre tem feito, né? Questão de número 218, quando o espírito está encarnado, ele conserva das existências anteriores, mesmo que seja algum vestígio, olha só, de percepções e conhecimentos? É essa pergunta que Kardec coloca. Uma pergunta extremamente interessante. Se a gente está falando de reencarnação, estamos estudando sobre a reencarnação durante esse capítulo e durante esses tópicos que a gente tem visto. É interessante a gente saber se, quando nós estamos encarnados, nós temos percepções e conhecimentos adquiridos em encarnações anteriores. E se a gente quiser pensar com um pouco mais de carinho nisso, significa dizer que nós estamos explorando aqui o limite da informação que diz que o espírito não regride. Olha aqui, o que, que a gente, um ponto teórico importante da doutrina, né? A gente teve essa informação de que o espírito não regride, e aqui Kardec está dizendo: olha, a gente reencarna, e aí a gente traz para a atual encarnação pelo menos algum vestígio daquilo que a gente experienciou em vidas passadas. Porque a percepção é isso, né? Toda percepção que a gente tem provoca em nós um tipo de experiência. Nós vemos um pôr do sol e temos com o pôr do sol um certo tipo de experiência. Ao perceber o pôr do sol, nós ingerimos um alimento e, se ele é agradável ao nosso paladar, nós temos um tipo de experiência. Se ele não é, nós temos outro tipo de experiência. Se nós praticamos certas atitudes que ferem o nosso corpo físico, nós temos, não é, um tipo de experiência. Se as nossas atitudes conservam e promovem a saúde do corpo físico, é outro tipo de experiência que vem através da percepção. Então, a gente tem vestígio disso que a gente já conquistou vivendo em vidas passadas, dessas percepções e desses conhecimentos, porque vejam só, se a resposta for não, o que é que garante que a gente não vai regredir? Porque nessa existência aqui, por exemplo, eu posso entender, já com experiências de vidas anteriores, que o alcoolismo não me faz bem. Agora, se eu não guardei vestígio nenhum no meu espírito dessas experiências de vidas anteriores, quem é que garante que eu não vou cometer essa atitude do alcoolismo de modo ainda pior do que eu já fiz no passado? Quem garante que eu não vou para além disso, machucar o meu corpo físico mais do que apenas dentro da prática do alcoolismo, do vício do alcoolismo? Então, quem é que garante? Bom, esse seria um ponto de exploração, né, dessa questão do regresso do espírito, que a gente poderia talvez colocar como obstáculo a ideia de que o espírito não regride e questionar aqui um princípio ensinado pelos espíritos superiores. Então, muito importante essa questão colocada por Kardec,
A partir dela, a gente continua fundamentando princípios morais, e entre eles o de que as experiências nos fazem progredir. Porque senão, no mínimo, nós estacionaríamos, né? Ou teríamos que repetir indefinidamente experiências semelhantes, sem a garantia de com isso progredir, porque a gente não ia guardar nada das experiências. Bom, além dessa questão do regresso, né, do espírito dele regredir, a gente pode pensar uma outra consequência dessa questão que Kardec coloca. Essa consequência que tem dessa questão é, além disso tudo, nós temos uma herança que vem de nós mesmos. Nós construímos para nós mesmos aquilo que nós vivemos nessa vida, mesmo em relação a ideias, experiências e conhecimentos. Então a gente tem também essa questão, que também assegura, né, o nosso progresso. Então, herdeiros de nós mesmos. É isso que o livro dos Espíritos começa a nos ensinar. A gente que viu herança genética agora há pouco, né? Possibilidade de herança moral, agora a gente começa a pensar nesse tipo de herança. Vamos à resposta então, né? Agora que a gente já entendeu o nosso ponto de partida, vamos à resposta. O espírito guarda assim uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Importante a gente notar aqui que o livro dos Espíritos diz que uma vaga lembrança das experiências e conhecimentos passados são aquilo que se chama de ideias inatas. Então, quando a gente fala dentro da doutrina espírita a respeito de ideias inatas, a gente já sabe do que a gente está falando. A gente não precisa recorrer a outros tipos de dicionários ou a outros tipos de filosofias ou a outros conhecimentos teóricos para que a gente tenha uma definição do que são ideias inatas. Para a doutrina espírita, ideias inatas são vagas lembranças que o espírito guarda de vidas passadas. A ideia inata, né, é aquela que voltamos à questão do ponto de vista pelo qual nós vemos a nossa existência, né? Se a gente pensa que uma ideia inata é aquela que não foi adquirida nem pelo aprendizado externo, nem pela experiência sensorial, que é uma definição que talvez nós encontraríamos em um dicionário, a gente começa a pensar, a ter problemas, porque de onde é que viria uma ideia inata se ela não é adquirida nem pelo aprendizado e nem pela experiência? De onde vem uma ideia inata? E é que a doutrina espírita está dizendo para a gente claramente. Ela é o resquício em nós de lembranças de vidas passadas. Filósofos como Platão, René Descartes, trabalharam com essa ideia com esse conceito, melhor dizendo, né, de ideias inatas. Agora, para Platão vinham do mundo das ideias. René Descartes ia pensar de outra forma. Não importa. O que importa para a gente é aquilo que a doutrina espírita ensina aqui para a gente. Ela já dá a definição, era isso que queríamos dizer. A gente já tem uma definição do que é a ideia inata, que inclusive contempla para nós o ensinamento que vem sendo dado durante o capítulo. Nós somos espíritos imortais, temos vivido várias existências. Então, as ideias inatas para nós, elas vêm sim da experiência sensorial e elas vêm sim do aprendizado externo, da educação, de tudo aquilo que o espírito viveu, porque ela é vestígio de vidas anteriores, no corpo ou fora do corpo, no mundo corpóreo ou fora do mundo corpóreo. Bem mais, essa é uma ideia bem mais lógica, né, para nós, para o estudo disso que a gente chama de ideias inatas que são observadas nos seres humanos. Né? É uma ideia muito mais racional do que outros tipos de ideia que não levam em consideração a reencarnação. Então, Kardec ainda força um pouquinho na 218A. Então, essa ideia de ideias inatas não é uma quimera, não é uma fantasia. Kardec ainda pergunta assim, né?
É uma fantasia? Os espíritos respondem: não, não é fantasia, isso é real. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. E notemos que aqui a gente está falando sobre conhecimentos agora. Os espíritos superiores vão para a resposta da 218A, fazendo referência a um dos itens da 218, né, que é o conhecimento. Os conhecimentos adquiridos são sempre do espírito, mas é preciso observar alguma coisa. Vamos com calma, porque parece que a gente está a gente tá com duas coisas aqui que se contradizem. Primeiro, guarda na reencarnação uma vaga lembrança, e depois diz que o conhecimento não se perde. Ora, se o conhecimento não se perde, por que a gente tem só uma vaga lembrança? Né? Parece que são ideias um pouquinho conflituosas, a resposta da 218 e da 218A. Mas não são. Olha aqui a explicação que vem na sequência. Quando o espírito está liberto da matéria, ele tem esses conhecimentos sempre presentes. Olha aqui. Então, são condições para que o espírito tenha posse desses conhecimentos. A primeira condição é estar liberto da matéria. Se ele estiver na matéria, ele tem vaga lembrança. Imaginem quantas vidas na matéria nós tivemos até chegar no momento em que estamos agora. Então, para o nosso cérebro, né, guardar todas essas informações, eu acredito também que seria um pouco difícil, né? De milhares de anos de existências corpóreas. Então, quando liberto da matéria, sem a limitação corpórea do cérebro, a gente tem possibilidade de termos conosco esses conhecimentos. Outra condição, durante a encarnação, a gente esquece momentaneamente. Então, aqui a primeira condição, né, para estar de posse de todos os conhecimentos, libertos da matéria. Outra condição que a gente vive é estarmos na matéria e estarmos ali vivendo com aquilo que é possível, né? Com o esquecimento momentâneo. Notemos que a questão segue dizendo que a gente mantém uma intuição desses conhecimentos que nos auxilia o progresso. E que, se não fosse assim, a gente teria que recomeçar constantemente. Justamente trazendo as explicações que a gente tentava buscar agora há pouco, né? Buscar aquelas ideias de agorinha mesmo. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui o desenvolvimento dessa, dessa, dessa questão em resposta do Livro dos Espíritos, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão do esquecimento do passado. Nós temos um item no Evangelho segundo o Espiritismo que trata justamente sobre essa questão do esquecimento do passado. Muitas pessoas que não são espíritas ou que não tiveram ainda a oportunidade de desenvolver um pouco melhor os conhecimentos, né, os estudos sobre o espiritismo, acabam tendo algumas dúvidas sobre essa questão do esquecimento do passado. E assim a gente consegue trabalhar um pouquinho com essa ideia a partir de agora, né? E tendo em foco que o esquecimento do passado, a partir de agora já, né? Tendo em foco que o esquecimento do passado é algo importante para o espírito. Então eu queria fazer esse parêntese aqui nessa questão 218, para a gente ter isso em mente e para que a gente vá se preparando para aquilo que vem no decorrer de nossos estudos. Porque a gente está falando aqui primeiramente em conhecimento, percepções, conhecimento que as percepções geram, e pode parecer estranho para algumas pessoas dizer que a gente esquece, né? E que ao mesmo tempo em que esquece, mantém algo. Algo fica com a gente. Algo do tipo de uma intuição.
Né? Vou voltar o texto aqui na tela para a gente pegar de novo a palavra intuição. Algo que esteja ali no modelo de uma intuição. Essa palavra é importante para a gente nesse estudo. A gente já falou que para algumas filosofias a palavra intuição significava uma relação direta do nosso pensamento, do nosso conhecimento com um objeto qualquer. Mas que ela significava também uma faculdade de perceber. Olha que percepção, né? Independente de raciocínio ou de análise. Não precisa nem raciocinar e nem analisar para a gente conhecer alguma coisa por intuição. Tá? Se eu digo que, por exemplo, que eu sei que Deus existe e que eu tenho uma intuição disso, então eu não tive nenhum processo de análise ou de raciocínio. Eu tenho uma intuição. É um conhecimento que me parece claro e que não tem, para mim, uma relação direta com nenhum objeto assim que esteja diretamente presente às vezes. Interessante, né, essa definição. Bom, vamos deixá-la quietinha aqui porque mais tarde a gente vai falar um pouco sobre ela. E vamos continuar então na 218, tendo essas coisas em vista, né? Que nós estamos falando, tratando, estudando o íntimo da composição do espírito, a essência que nós somos. Vejam, a gente acumula conhecimentos que voltam para a nossa vida em forma de intuições. Aquilo não está presente na minha vida agora. Eu nunca fiz uso do álcool, mas algo me diz que eu não devo fazer. Eu tenho um conhecimento claro de que eu não devo fazer. Então, alguns vão dizer assim: ah, mas porque você observa outros alcoólicos, porque. Tudo bem, mas eu já tenho isso em mim desde muito cedo. Essa intuição, essa ideia inata vem comigo. Está longe, estava longe do meu processo de observação de pessoas alcoólicas, né? Para se falar de uma experiência infeliz na nossa existência, que infelizmente ainda comete muitos de nossos irmãos encarnados. É preciso ter muita clareza, muito carinho, muita inclusão para com eles, muito amor para que a gente possa ajudá-los com essa vivência difícil. Né? Então vamos lá, 218b. Bom, sendo que a gente tem intuição, que a gente é, essas intuições nos auxiliam em nosso progresso, tudo isso que a gente está vendo, né? Tem alguma coisa do passado que nos ajuda, ok. Então a pergunta que vem agora é inevitável. Kardec vai perguntar assim: bom, então a gente tem uma grande conexão entre duas existências consecutivas, né? O que eu fui na vida passada vem de forma muito forte para a existência atual. Tá certo isso? Os espíritos respondem: nem sempre. Nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas essa conexão, né? Nem sempre é assim. Muitas vezes, duas existências são muito diferentes uma da outra. O que se deve considerar, por exemplo, as posições dos espíritos nessas duas existências. Numa existência, era um homem muito rico, influente na sua sociedade, famoso. Na outra, não. Na outra, não. Na outra, é um trabalhador humilde, dentro de um contexto específico, talvez de um pequeno vilarejo, no qual ele tem uma tarefa ali específica para desenvolver. Então, nem sempre tem uma grande conexão entre as duas pela própria posição que o espírito ocupa enquanto encarnado. Mas tem um outro detalhe também, uma outra situação. O que se considera, então, a posição do espírito durante as encarnações e o intervalo entre uma e outra. Essas duas coisas têm que ser consideradas. Porque veja só que interessante, né? Às vezes o espírito comete equívocos grandes em uma encarnação, desencarna, passa por experiências infelizes no plano espiritual, retorna para a Terra de maneira compulsória, como a gente sabe que acontece às vezes. Espíritos, os seus mentores, os espíritos que trabalham nas tarefas de amor em relação a esse espírito, julgam necessário que ele volte mais depressa para a Terra, sem grandes reflexões ou sem grandes recuperações no plano espiritual.
Fala, olha, para ele na situação que está é melhor reencarnar depressa. E ele reencarna depressa. Então ele pouco pôde progredir nesse intervalo em que ele esteve no plano espiritual. Reencarna rapidamente. E o contrário também acontece. Ele pode ter passado por escolhas, uso infeliz do livre-arbítrio em uma encarnação, desencarna e, ao contrário do primeiro caso, agora ele tem tempo no plano espiritual, se coloca em posição de aprendizado, reconhece a sua situação de espírito, recebe aprendizados ali, informações, orientações, consolo, reparação moral, reparação do seu perispírito, então reencarna. E já reencarna com outro tipo de ideia, com outro tipo de concepção. Então, nem sempre existe uma grande conexão entre uma existência e outra, né? Todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. O meio em que ele reencarna, a família, a posição social, e aquilo que é, de fato, necessário para que ele progrida. Bom, meus amigos, antes da gente passar para a questão 219, gostaria de chamar a atenção para o comentário de Emmanuel a respeito dessa questão número 218, que está contido na obra Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel chama a nossa atenção para uma questão muito importante com a qual o Espiritismo lida hoje. Ele fala a respeito dos jovens, quando ele vai tratar dessa questão das ideias inatas. E ele nos explica que os jovens estão numa posição em que eles somam tendências do passado a experiências recém-adquiridas na atual encarnação. Então, eles têm essas ideias inatas, eles têm as intuições, eles têm esse patrimônio espiritual que eles trazem, e na juventude eles estão somando tudo isso a experiências vividas na Terra. Então, os pais, os adultos, professores, educadores, todos eles têm um papel essencial diante dos jovens. Nós temos que ter muita atenção para esse quadro, principalmente nós espíritas. Muitas das ansiedades, flagelações que estão com nossa juventude hoje, são palavras usadas por Emmanuel nesse comentário, estão com esses jovens, algumas sim por herança do passado, mas outras sendo criadas por nós nessa própria existência. E eles vivem esse momento de tormenta antes de chegarem naquilo que Emmanuel chama de porto seguro do dever a cumprir. A gente sabe quanto é incômodo para os nossos jovens hoje, quanto é pesado para eles terem que decidir a vida ainda na juventude em relação ao curso universitário, a profissão que vão seguir e assim por diante. A gente precisa medir um pouquinho se nós não estamos forçando demais. Não deixar de incentivar e de orientar para que eles consigam, mas também não forçar demais. Não transformar isso para eles em motivo de ansiedade, de depressão. Esse é um exemplo apenas que eu encontro nesse momento para a gente falar sobre essas ansiedades e sobre essas flagelações. O desamor dentro das famílias, a falta de contato, tudo aquilo que acontece muitas vezes entre as famílias terrenas, né? Então, antes que eles tenham esse porto seguro do dever a cumprir, porque um curso universitário é um dever a cumprir, uma formação de uma família, uma profissão, isso nos envolve, isso nos dá uma segurança na vida. Eles não têm isso ainda. Então, a gente precisa apoiá-los e encontrar modos de fazer com que a juventude de hoje se sinta segura diante da vida, né? Essa é uma das atribuições dos pais, é um dos deveres dos pais, né? Educadores e assim por diante. Então, muito cuidado nesse sentido para que eles não se desviem, né? Eu vou ler algumas passagens do Emmanuel para a gente abrir um pouco a nossa mente, passagens pequenas, rápidas. Em relação aos jovens, ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal à beleza da virtude
e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Então veja o contraste, né? Daquilo que a gente pede, daquilo que a gente oferece, daquilo que a gente cobra, daquilo que a gente faz com a juventude. Fala-se-lhes de glorificação do caráter e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Então, o Emmanuel falando um pouquinho de como é a nossa atitude diante dos jovens e de como, né, abrindo um pouco os nossos olhos para aquilo que a gente tem que fazer. Ele encerra o texto dele com as seguintes palavras: diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender. Cuidar, né, dos jovens, velar e compreender o momento que eles vivem, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Não esqueçamos, né, para os nossos movimentos de juventude dentro da doutrina, essa frase de Emmanuel: onde a juventude é desamparada, a vida perece. Bom, fecho o meu parêntese aqui de comentário, né, de Emmanuel, um comentário muito valioso para a gente, muito rico, né, a respeito dos jovens e da situação que eles vivem diante da encarnação. E vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos lá, questão de número 219 aqui na tela agora, porque agora a gente muda de registro. Falávamos de conhecimentos, de percepções, agora Allan Kardec vai perguntar sobre a origem das faculdades extraordinárias, né? Que aparecem em certos indivíduos que parecem ter intuição de certos conhecimentos das línguas, do cálculo, etc. Vamos entender um pouquinho essa pergunta de Kardec, porque ela está muito bem dirigida, né? Agora a pergunta fala sobre faculdades. Ela é diferente da anterior, porque a questão anterior remetia a ideias que já nascem conosco. Essa não fala de ideias que nascem conosco, essa fala sobre faculdades, sobre algo que está desenvolvido e que nos dá uma facilidade, uma aptidão para certas para certas, para certas áreas, né, do conhecimento humano. A palavra melhor é aptidão para para circunstâncias terrenas. A criança entra numa sala, nascida aqui no Brasil, entra numa sala logo aos 4, 5 anos, às vezes até antes disso, começa a ter as primeiras noções de inglês e se desenvolve muito mais rapidamente que as outras, até assusta os professores, né? Parece que ela só relembrou. Assim também na área da música, da matemática e assim por diante, como o próprio Kardec citou nas perguntas, né? Então, uma faculdade para um determinado âmbito da vida que parece que, né, veio com a criança ali. Vejam, agora não é mais uma ideia inata, né? Uma faculdade, uma predisposição, uma aptidão. De onde vem? Qual a origem dessas faculdades? E os espíritos respondem a mesma coisa que foi respondida anteriormente. Lembrança do passado, lembrança do progresso anterior do espírito, né, da alma, lembrança de um progresso que ela não tem mais consciência desse progresso. Então, ela não lembra que ela conquistou isso, mas está ali, está vivo nela e ela vai poder fazer uso. O corpo muda, o espírito não. Embora ele troque de roupa, embora ele troque de corpo. E essa questão de número 219, né, nos traz, portanto, em sua resposta, a confirmação de que conhecimentos são de posse do espírito e não do corpo. Os conhecimentos, as faculdades, nada tem a ver com o corpo, elas são de posse do espírito. Vale aqui um adendo, né? Uma observação. Não são de posse nem mesmo do perispírito, são de posse do espírito. Se não fosse assim, se nossas lembranças, se nossas experiências estivessem acumuladas no perispírito, o que seriam delas quando a gente trocasse de perispírito ao mudar de planeta, como a gente estudou em alguns estudos anteriores? Elas simplesmente se perderiam. Se eu tenho uma roupa
que contém os meus documentos no seu bolso e eu tiro essa roupa com documentos e jogo fora, eu perco esses documentos. Não é assim? Ora, os conhecimentos são de posse do espírito. A minha identidade, por isso eu brincava, né, fazer uma analogia com o documento, a minha identidade está guardada pelo meu espírito, é quem eu sou, é a minha essência. Eu posso trocar de corpo, trocar de perispírito, não importa. A minha essência está assegurada. Vamos em frente. Continuamos ainda a falar das faculdades, sobre as faculdades, na questão de número 220. Porque Kardec agora faz um movimento inverso. Se ele quer saber se a gente adquire e perde conhecimento durante as reencarnações, a gente já viu que não, né? A gente não perde conhecimento, a gente só não tem acesso imediato a todo o conhecimento do espírito durante uma encarnação. Fica momentaneamente suspenso algum tipo de conhecimento, né? Agora, Kardec quer saber o mesmo sobre as faculdades. Olha aqui, ó, 220. O espírito mudou de corpo, reencarnou. Ele pode perder algumas faculdades intelectuais. Olha só. Por exemplo, o gosto das artes. As perguntas, né, são sempre muito bem elaboradas por Kardec. Vamos reforçar, né, esse princípio, né, de que conhecimento está no espírito. Reforça esse princípio agora. Pergunta de modo direto. A gente pode perder as faculdades intelectuais, por exemplo, um gosto para alguma coisa? Vamos lá. Sim, a resposta é sim. Da mesma forma como perdemos, conhecimento, a gente pode perder faculdades. Van Gogh pode reencarnar e não ter habilidade alguma para pintura. Mozart pode reencarnar, né, no planeta Terra sem habilidade alguma para música. René Descartes pode reencarnar sem habilidade alguma para filosofia. Sim, isso pode acontecer. A resposta pode parecer ser um pouco espantosa para a gente, né? Mas analisemos os motivos que são dados. Quando que isso pode acontecer? Quando o espírito conspurcou a sua inteligência, quando ele maculou, quando ele manchou, quando ele poluiu, quando ele usou mal a sua inteligência e a sua faculdade intelectual. Então ele pode perder. Ou a utilizou mal, né? Utilizou e acabou se perdendo pelos caminhos da vida, pela fama que adquiriu, pelo seu modo orgulhoso de usá-la e assim por diante. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida. Bom, então ele pode perder por mau uso ou ela pode permanecer adormecida por um outro motivo, porque o espírito quer exercitar outra. Só por isso, né? Uma outra faculdade que não tem relação com aquela que ele já desenvolveu. O que acontece com essa faculdade? Ela fica em estado latente, reaparece depois. É exatamente como os conhecimentos, não é que o espírito perdeu, fica guardadinho dentro do cofre que é o espírito. Ele reencarna e diz assim: olha, fui um pintor maravilhoso na existência passada. Agora eu preciso aprender matemática, agora eu preciso aprender astronomia, agora eu preciso aprender a amar meu próximo, agora eu preciso aprender a amar a mim mesmo, porque fui famoso e me destruí com a fama. Então eu não quero mais usar agora. Para mim é melhor, né, trilhar outro caminho. Então, dois motivos. Primeiro, porque usou mal. Segundo, porque quer desenvolver outros tipos de faculdade. E agora a gente chega naquele momento em que eu vou citar o Evangelho segundo o Espiritismo no item esquecimento do passado, porque aqui a gente fechou com os itens que falam, vejam só, sobre tudo aquilo que é essencial para o espírito. Os conhecimentos que ele traz, as faculdades que ele traz, tudo aquilo que está para ele como essência. E a gente vê que essas coisas podem ficar em suspenso e a gente não traz essa experiência completa, né, para a encarnação presente. E aí, meus amigos, a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item esquecimento do passado. Perdão.
Porque nesse item, esse item se inicia justamente com uma dúvida que é aquela dúvida, né, a qual eu me referi agora há pouco. Muitas pessoas dizem assim: bom, o esquecimento do passado é, na verdade, um obstáculo. Porque se eu lembrasse aquilo que eu fiz no passado, tanto de bom quanto de ruim, eu poderia evitar o que eu fiz de ruim, eu poderia evitar os meus equívocos. E poderia acentuar as minhas experiências no bem. Esse é o principal argumento de quem não gosta da ideia do esquecimento do passado ou quem não entende, né, tudo isso que o Livro dos Espíritos está ensinando aqui nessas passagens. Bom, qual é a explicação para isso nesse item esquecimento do passado? Por que a gente esquece? Primeiro, porque lembrar do passado muitas vezes poderia nos humilhar. Nós poderíamos nos sentir humilhados, por exemplo, por termos tido uma existência muito humilde. Pessoas poderiam se humilhar com isso, outras não, claro, mas algumas poderiam se humilhar com isso, serem humilhadas. Poderiam ser humilhadas por lembrarem que estiveram, por exemplo, numa situação de grande doença, na situação de um escravo, na situação de alguém que tinha profundos delitos morais sendo praticados. Então, são várias situações que poderiam nos humilhar. Por outro lado, tem um outro problema. A gente poderia ter o nosso orgulho excitado. Eu lembrar que eu fui uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito rica, uma pessoa muito bela. Então, o orgulho também é um grande problema. Qualquer um desses dois exemplos teria a mesma consequência: travar o nosso livre-arbítrio. Vejam, meus amigos, quando a gente está diante de uma situação da vida, na qual a gente tem aquela famosa, é, famosa atitude, né? Aquele gesto assim, eu sei que vocês vão entender do que eu estou falando. A gente fala assim para a pessoa: que isso? Está querendo ensinar o Pai Nosso para o vigário? Eu sei disso que você está me dizendo. Olha só, onde está o nosso livre-arbítrio? Porque às vezes a pessoa pode estar falando algo que é importante para a gente, mas a gente sequer deu ouvidos. Ela pode estar expressando algo interessante para a nossa existência, mas a gente esconde a nossa, ou melhor, esconde não. A gente limita a nossa capacidade de livre-arbítrio, de análise, de raciocínio, porque a gente julga que a gente já sabe, que a gente julga que a gente já é, que a gente julga que a gente já conhece. Isso é orgulho. A gente perde a experiência em favor do orgulho que está sendo posto ali. Né? Se a gente tem vergonha então do que a gente fez, a gente não quer nem ouvir falar no assunto. Então, por isso que a gente tem a lei do esquecimento, para a gente recomeçar do zero, sem que a consciência nos pese durante as nossas escolhas, né? E ainda citando esse item, esquecimento do passado, eu leio agora uma frase que está no item que é maravilhosa. É a seguinte: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Ou seja, né, para a gente progredir, Deus já nos deu o que nos é necessário, que está escrito na sequência. A voz da consciência para medir as nossas atitudes de agora, né? Então, a voz da consciência e as tendências instintivas, privando-nos daquilo que nos é prejudicial, lembranças que não teriam utilidade e que travariam a nossa marcha. Então, quando a gente vem para a existência atual, o que a gente traz? A voz da consciência diante das leis divinas e da lei de relação com as pessoas, né, com a vida, com Deus, com a gente mesmo. Voz da consciência e as tendências instintivas. Vem só no modo de tendência. Já é o suficiente para a gente perceber o que está em nós, isso é também autoconhecimento, é progresso. Firmar tendências instintivas em conhecimento seguro. Transformar, né, tendências instintivas em conhecimento seguro, para a gente progredir. Muito bom. Então, lembrar sempre, né, que as escolhas da nossa existência regem muito a nossa vida para depois do corpo físico, né? A gente tem memória da existência que a gente teve na carne.
Então, a gente pode ser agraciado ou podemos nos sentir atormentados na vida futura de acordo com aquilo que a gente fez aqui, né? Então, a questão da alegria no plano espiritual ou da tristeza é uma escolha que nós fazemos no nosso dia a dia. Vamos para a nossa última questão de hoje, para a gente encerrar o nosso estudo sobre essas reminiscências, as ideias inatas, né? Aquilo que a gente guarda do passado. Questão 221. Allan Kardec pergunta se a gente deve atribuir a uma lembrança, olha só a palavra que ele usa, né? Retrospectiva, uma lembrança do passado, o sentimento instintivo que o homem, mesmo na condição de selvagem, tem da existência de Deus e da vida futura. Olha aqui, ó. Conhecimento na forma de um sentimento instintivo que vem do passado. Isso é reminiscência de vidas passadas, né? A gente tem. Eu vou voltar aqui, perdão, o texto na tela para a gente prestar atenção numa palavra aqui. Sentimento instintivo. Agora há pouco a gente me referi, né? Agora há pouco me referi à palavra intuição que estava colocada no texto, no nosso texto, né? Em algumas questões anteriores. Porque eu queria comparar com essa questão de número 221 e compará-la ainda à questão de número 5 do Livro dos Espíritos. Quando nós estávamos fazendo aquele estudo, nós dizíamos que lá a melhor palavra para aquela pergunta era intuição. Kardec perguntava qual era a conclusão que a gente devia tirar do sentimento intuitivo que o homem tem da existência de Deus. E é muito interessante a gente comparar essas duas questões, porque aqui Kardec não está falando de sentimento intuitivo, ele está falando sobre sentimento instintivo. Instinto. Então, se a gente agora comparar essas duas questões, vamos entender por que elas são diferentes. Lá na primeira parte do livro, Kardec estava procurando provas da existência de Deus. E ele escolhe para aquele momento a questão da intuição. Lembram, né? A intuição nessa capacidade de aquisição de conhecimento, de compreender algo imediatamente, sem a necessidade de raciocínio, nem de análise lógica. É o pensamento já de um espírito do nosso grau de progresso. Aqui, quando Kardec coloca instintivo, sentimento instintivo, ele quer falar dessa situação aqui também. Ó. Mesmo de espíritos em menor situação de progresso, em uma situação de progresso de nível inferior à nossa. Então, ele não está falando de processos intelectuais reminiscentes do passado. Ele está falando, talvez, até de primeiras encarnações do espírito. Então, olha só, até aqui, conhecimentos intuitivos que o espírito podia ter adquirido em seu progresso. Mas agora os sentimentos sobre Deus e imortalidade são colocados como algo que vem da experiência do espírito em seu ambiente natural, ou seja, o mundo espiritual. Então, a gente pode levar a questão a esse limite, se a gente quiser. Isso é muito importante. Então, relembrando, se a intuição é algo que, como por exemplo, quando a gente resolve um problema matemático complicado de cabeça, né, sem passar por etapas lógicas, a gente pode considerar isso um processo intuitivo de um cérebro que já progrediu. O instinto, por outro lado, se refere a comportamentos que a gente pode chamar de comportamentos inatos, né? Quase automáticos, que ocorrem diante dos olhos de um materialista sem aprendizagem ou experiência prévia. Olha só. Então, por isso aqui o instinto. Para a gente ter ideia de que conhecimento de Deus e da imortalidade da alma se apresenta nos povos humanos desde das primeiras encarnações. Ok? Belíssima pergunta, né, do Livro dos Espíritos, aprofundando mais ainda para a gente essa questão da essência do espírito. O espírito traz essencialmente em si essa capacidade de sentir Deus, sentir a vida futura, sentir que isso é uma realidade para ele. Então, voltando ao contexto da pergunta, a gente deve atribuir também a uma lembrança
do passado, esse sentimento, é uma lembrança que o espírito conserva do que sabia antes de encarnar, olha lá. Qual é o nosso problema? O nosso problema, de novo, aqui, meus amigos, o orgulho abafa esse sentimento. A gente não quer pensar num poder maior, a gente não quer pensar muitas vezes que a gente precisa progredir. O sentimento está lá presente, latente, como uma experiência da vida espiritual. Mas a gente aqui, às vezes, envolto na matéria, não quer ver, né? Não consegue ver por causa do orgulho. 221A. Então, as mesmas lembranças, né, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se conservam em todos os povos. Mas espera aí, professor Kardec, espera só um minutinho. Como assim espiritismo em todos os povos? Né? Não nasceu na França? Não é hoje mais vivo no Brasil? Como assim espiritismo sendo observado em todos os povos? Bom, aqui Kardec está falando sobre os princípios primeiros da doutrina espírita, que de uma forma ou de outra sempre estiveram presentes na humanidade. Por exemplo, Deus, né, sentimento sobre Deus, sobre a vida futura, e uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, sim. A ideia de reencarnação nem tanto, né? Está com alguns povos, com outros não. Mas a ideia de relações humanas com o plano espiritual. Então, no mínimo, essas três ideias, que são princípios básicos e fortes, né, poderosos da doutrina espírita, sempre estiveram com todos os povos. É nesse sentido que Kardec fala aqui, né, na questão 221A. Por isso que os espíritos respondem que essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Então, tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui uma prova de que é verdadeira. A prova, né, pela sua universalidade. É um conhecimento universal. Portanto, é verdadeiro, universal, tão antigo quanto a humanidade. Isso prova a sua veracidade, isso prova a sua verdade. Conservando a intuição, de novo, meus amigos. Olha só como a gente vai, né, melhorando a nossa convivência com esse vocabulário, né? Ora, intuição, ora, instinto. Conservando a intuição, o conhecimento, né? Esse conhecimento como vaga lembrança do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente agora, olha aqui, ó, né? Ele já tem uma predisposição, um comportamento pré-colocado por ele mesmo agora. Vejam, né, que esse instintivo humano agora é um comportamento criado pelo próprio espírito. Então, conservando a intuição, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância de mistura com a superstição. Então, aqui a gente encerra o estudo de hoje, lembrando então que a gente tem aí, né, de novo, mais dois entraves, né, para o desenvolvimento da nossa percepção sobre Deus, sobre o plano espiritual, que são o preconceito e a ignorância. A esses dois nós juntamos o orgulho, que acabou sendo tratado agora há pouco, aqui no Livro dos Espíritos, como grandes entraves humanos para que a gente desenvolva ainda mais nosso conhecimento, nosso sentimento, a nossa intuição, o nosso instinto a respeito de Deus e a respeito das coisas que são próprias do espírito, como por exemplo a vida futura, né? Então, nossa tarefa é aos poucos irmos eliminando preconceito, ignorância, orgulho, maus pendores, más tendências, para que a gente adquira em nosso patrimônio, em nosso tesouro espiritual, cada vez maiores parcelas da verdade sobre a vida. Bom, eu quero terminar o nosso estudo de hoje citando o comentário do Espírito Miramês a essa questão de número 221, um comentário belíssimo, inclusive, ao qual ele dá título Lembranças Retrospectivas. Eu não vou fazer a leitura do comentário inteiro, mas de algumas pequenas partes, né, que eu acho que são muito valiosas para encerrar o nosso estudo de hoje.
Espírito Miramês começa o seu texto comentando que sim, o homem primitivo tem lembranças retrospectivas das leis naturais e da verdadeira vida. O espírito, antes de tomar um corpo humano, entra em aprendizado intensivo, ou como queiramos dizer, na teoria de todas as leis universais, de modo que o conhecimento fica gravado, por leis ainda desconhecidas pelos encarnados, na consciência profunda. E a partir daqui, o espírito Miramês traz para a gente definições interessantes. Olha só, a consciência, escreve ele, é um engenhoso mecanismo espiritual, de forma que a vida mostra uma lucidez nos trabalhos que realiza. Mecanismo espiritual, de forma que a vida mostra uma lucidez nos trabalhos que realiza. Estar consciente daquilo que faz, né? As lembranças são frutos das experiências teóricas, levando a cada dia que passa o candidato à realização do aprendizado. A vivência vem depois, com maturidade da alma. É nesse sentido que todos os povos mais ou menos primitivos se dispuseram a ritos inúmeros, mas todos com fundamentos na vida futura. Comentando um pouquinho essa condição, né? Dessa intuição, desse instinto sobre a vida futura. Escreve Miramês ainda que para que possamos interpretar a verdade como ela é preciso mais vivência de corpo a corpo, ajuntando experiências dos mais velhos na forja do tempo e do espaço. E nos diz, consola, dizendo que entre todos os povos Deus sempre colocou espíritos iluminados para guiá-los, para provocar um progresso maior de forma mais célere. E, enfim, né? A gente que está tratando dessa questão de que o homem tem recordações do passado, que tem reminiscências em si, que traz experiências, que traz vagas lembranças, intuições, instintos, a gente tem aqui uma conclusão que o próprio Espírito Miramês expõe para a gente. Ele diz: olha, justamente por tudo isso, por esse patrimônio espiritual que é de posse de todos, a doutrina espírita não precisa violentar consciências, a gente não precisa forçar para que a pessoa seja adepta do espiritismo. Ela vai ter o seu tempo de maturidade de encontrar essas verdades espirituais. Então, meus amigos, mãos à obra, sejamos espíritas e mostremos o espiritismo através do exemplo, mostrando como é bom seguir Jesus, como é bom entender que somos imortais, como é bom termos a certeza de que Deus guia as nossas vidas pelo melhor caminho possível e que se nós pudermos, enfim, estarmos juntos com esse propósito divino, a gente progride mais rápido e a gente sofre tanto menos, né? Provocando ainda progresso a outras pessoas. Eu encerro nosso estudo de hoje com o parágrafo final do Espírito Miramês. A doutrina dos espíritos que nos afirma que a vida continua e que ninguém morre é tão antiga quanto o universo, por ser baseada nas leis formuladas por Deus. Jesus mostrou a todos, principalmente aos seus seguidores, que a morte é vida. Anunciou que retornaria depois do Calvário e cumpriu a promessa, selando assim a esperança com a verdade e dando alegria a toda a humanidade. Se porventura surgirem em nossa mente lembranças do passado, procuremos interpretar o aviso e melhorar a nossa conduta, porque o objetivo de quem acompanha Jesus Cristo é a pureza dos sentimentos e o aprendizado do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, com todo esplendor. Esse é o comentário do Espírito Miramês, com o qual eu encerro o estudo de hoje. Profundas reflexões para todos nós, não é? Muito bom aprender com o Livro dos Espíritos. Queridos amigos, queridas amigas, um abraço fraterno a todos. Mais uma vez, o profundo agradecimento pela companhia nos estudos e o convite, né? Nos encontramos novamente na próxima semana, seguindo agora para o capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Até lá!